Na prevenção ao coronavírus, além das medidas de higiene, podemos melhorar a nossa imunidade através de uma boa noite de sono, boa alimentação, atividade física de leve a moderada, evitar bebida alcoólica, usar zinco e vitamina D e também tomar a vacina contra a influenza. O governo federal tem agido forte no combate ao coronavírus e comprou 240 milhões de equipamentos de proteção individual, 15 mil máscaras, contratou mais 5 mil médicos para ajudar no combate e também liberou para a saúde 8 bilhões de reais. No tratamento, além da cloroquina e da azitromicina, estão entrando fortemente o uso de anticoagulante para evitar uma complicação grave que é a trombose e embolia e também o plasma humano dos pacientes que já se curaram do coronavírus. A crise do coronavírus vai exigir do Congresso Nacional responsabilidade social. O Brasil é o 9º país mais desigual do mundo e a desigualdade pode matar nesse momento de pandemia. Há uma quantidade enorme de moradores de favelas e de periferias que não têm acesso a saneamento básico, a água, não têm acesso a material de higiene com produtos de limpeza. E isso, nesse momento, pode ser decisivo para determinar quem vai estar vivo, quem vai estar morto. O poder público, passando pelo Congresso Nacional, mas principalmente prefeituras, governo do Estado e o governo federal, precisam olhar para as pessoas de vida mais vulnerável e mais pobre. Nós apresentamos um projeto de lei que garante o isolamento social da população mais vulnerável, garante a utilização de hotéis para que essas pessoas possam ficar em isolamento preventivo e garante cesta básica com fornecimento também de água para a casa das pessoas. Isso é muito importante. Isso é olhar e entender que a desigualdade social não pode ser um fator na pandemia que vai gerar a morte das pessoas. O Brasil vai se tornar mais injusto ainda se permitirmos que isso aconteça. Na cidade do Rio de Janeiro, já verificamos mortes em Vigário Geral, Rocinha, Maré e Manguinhos. Não podemos deixar que isso vire uma realidade banalizada. 1/3 dos moradores da cidade do Rio de Janeiro moram em favelas. As favelas são espaços constituídos da cidade que exigem o mesmo direito. É muito importante lembrar que mais de 1 milhão de pessoas na cidade do Rio de Janeiro vivem em casas de um único cômodo. Não é a mesma coisa pregar o isolamento social para quem tem conforto e para quem não tem conforto. E o isolamento é necessário para que as vidas sejam preservadas. Por isso, a gente precisa aprovar as leis que garantem mais dignidade para as pessoas que moram nas favelas e nas periferias. A preocupação maior a partir desse momento é sobre as condições dos hospitais, os atuais, e também esses hospitais de campanha que estão sendo instalados pelo governo dos estados, governo federal e também dos municípios, e sobre a capacidade desses hospitais de estarem tratando com presteza esses pacientes e principalmente aqueles mais graves que necessitam de tratamentos intensivos. Não é somente dizer que temos uma unidade de tratamento intensivo que esse paciente grave possa ter a garantia de estar sendo bem tratado. Olha, precisa-se em todos os casos, em todas essas unidades, de uma equipe multidisciplinar que tenha realmente capacidade de tratar esses pacientes. Necessita de um profissional, um médico, com capacidade e com presteza de estar intubando ali, com certa rapidez, um paciente com grave insuficiência respiratória que chega em determinado tempo, em determinada ocasião. Nem todo médico sabe intubar um paciente por via orotraqueal, porque necessita de experiência, necessita de anos de tratamento, de anos em um hospital de urgência, ou mesmo em uma unidade de tratamento intensivo. O mesmo se diz da necessidade que vamos ter de enfermeiros ou enfermeiras de nível superior, ou mesmo de curso médio, dentro dessa equipe, também com experiência. E o fisioterapeuta, que é importantíssimo numa unidade de tratamento intensivo, além de pessoas habilitadas e que sabem, portanto, estar aspirando esses pacientes
principalmente os mais graves, os idosos, que sempre têm muitas secreções pulmonares. Por isso, mais do que nunca, é agora a necessidade de nós termos a responsabilidade de incentivarmos o isolamento social. Somente o isolamento social faz com que diminua as internações hospitalares, diminua a necessidade de estar dirigindo, encaminhando esse paciente para um tratamento numa unidade intensiva, que nem sempre pode ser uma unidade capaz de tratá-los. Presidente, senhoras e senhores deputados, estamos em um momento de união nacional no combate ao coronavírus. A Câmara dos Deputados, corretamente, decidiu, nesse sistema de votação online, priorizar a votação de projetos de leis e medidas voltadas ao enfrentamento do Covid-19 e a garantia de salvaguardas econômicas para permitir que os brasileiros permaneçam em isolamento e conter a propagação do vírus. Entretanto, outros temas de relação indireta ou sem relação com as demandas de saúde pública também estão sendo pautados com a falácia de que o país não pode ser paralisado. É o caso, por exemplo, das medidas provisórias 905 e 910. Como estamos trabalhando por meio do sistema remoto, é muito perigoso votar medidas provisórias que apontam para mudanças estruturais na legislação. O rito de votação célere das medidas provisórias não contempla a possibilidade de audiências públicas, portanto, sem o devido debate com a sociedade. Medidas que podem prejudicar milhões de pessoas e dar o salvo-conduto à destruição do meio ambiente. Destaco aqui as medidas provisórias 905 e 910, que atacam o direito dos trabalhadores e da população do campo e que não devem ser votadas, em hipótese nenhuma, por esse Congresso. Representam ataques frontais a setores da sociedade que já estão fragilizados devido à pandemia do coronavírus. A medida provisória 905 é um ataque brutal aos direitos dos trabalhadores. Vai na contramão de todas as ações provadas no Congresso Nacional para ajudar o trabalhador nesse grave momento da vida nacional. Essa medida provisória do Bolsonaro é um conjunto de crueldade contra os trabalhadores. Não há outras palavras para descrever essa medida provisória, a não ser que se trata de uma proposta imoral e inconstitucional. Mais uma vez, busca mudar a legislação, subtraindo direitos trabalhistas, previdenciários ou relacionados às políticas relativas ao trabalho e à renda. É a tentativa de fazer definitivamente em letra morta a CLT, além de afrontar as convenções firmadas pelo Brasil no âmbito da OIT. A Câmara dos Deputados também não deve se curvar e admitir a votar a medida provisória da grilagem e do desmatamento. A medida provisória 910, que eu chamo de a maior apropriação de terras públicas por interesse privado da história do Brasil. Esta medida provisória representa grave ameaça ao patrimônio público e às florestas, pois premia grileiros e desmatadores ilegais e estimula novas invasões de terras públicas. Enfatizo mais uma vez, a Câmara e o Senado não devem votar leis que possam comprometer o futuro do Brasil e o bem-estar do povo brasileiro sem o devido debate amplo com a sociedade. Olá, amigos. Temos avançado numa pauta na Câmara dos Deputados muito boa e ela basicamente pautada no combate ao coronavírus, a dar condições à economia e aos estados principalmente e as empresas que estão sofrendo muito nesse momento poderem sobreviver, manter os empregos. O governo precisa ajudar, precisa dar a sua parcela de colaboração, assim como toda a população está dando, enquanto não passar essa grave crise que estamos enfrentando. Mas logo mais precisamos enfrentar outros temas, como retomada da economia e principalmente ainda seguindo as leis de combate à corrupção, combate ao desperdício. E por isso nós sugerimos ao presidente que possa pautar o projeto que define o extrateto. Ainda infelizmente no Brasil temos muitas pessoas, muitos entes públicos que ganham e pagam salários extra o que manda a Constituição. Não podemos aceitar isso. São penduricalhos, são arrumações jurídicas que se fez durante todo esse tempo para burlar o que manda a Constituição. Então precisamos já pautar o projeto que define o que pode ser gasto conforme a Constituição e acabar com esses penduricalhos, acabar com essas arrumações que alguns poderes têm feito ao longo dos anos para burlar o que a lei manda. Por isso, para nós, teremos urgência
na aprovação do projeto que define e combate o extrateto. Um abraço. Senhor presidente, senhoras e senhores deputados e a todos que nos assistem pela TV Câmara, eu queria ressaltar aqui a importância do trabalho legislativo, principalmente nesse período, senhor presidente, senhoras e senhores, de quarentena, ou seja, de calamidade pública na saúde, onde a Câmara e o Senado Federal vêm atendendo às diretrizes da Organização Mundial de Saúde, juntamente com o Ministério de Saúde, para que possamos combatermos o Covid-19 de forma eficiente e eficaz. E a Câmara tem dado uma contribuição extremamente relevante e significativa, quando aprova matérias importantes, como foi o caso da telemedicina, medicina à distância, e existe hoje um grupo de médicos que de forma voluntária vem atendendo a nossa população com dedicação, amor e carinho. Quero também ressaltar a matéria importante que aprovamos aqui na questão de darmos as merendas escolares às famílias que necessitam de alimentação, porque muitas das vezes as nossas crianças é a única refeição que fazem durante o dia quando vão às escolas. Quero falar aqui também do BPC, da importância que foi, não menos importante, nesse mesmo projeto aprovamos o salário para a mãe provedora de R$ 1.200 nesse momento de dificuldade, aonde nós sabemos que a economia está parada. E aprovamos o projeto de lei 149, que é a recomposição do ICMS nos estados e ajuda também na recomposição do ISS nos municípios. Nós temos feito um esforço enorme na saúde, liberando recursos e mais recursos para não faltar dinheiro no combate ao Covid-19. Mas para os outros setores da nossa sociedade, o dinheiro não tem chegado, a economia não pode parar. E a Casa votou uma matéria relatada pelo deputado Pedro Paulo, que foi de complementar a arrecadação dos municípios e dos estados para ajudar na liquidação das suas dívidas e os seus compromissos ao final do mês ou no mês corrente. A Câmara é assim, trabalha por você e por quem mais precisa. Um forte abraço. O Brasil vive uma situação trágica no combate à pandemia da Covid-19. Nosso país não tem uma orientação unificada sobre qual a nossa estratégia de combate a essa doença. A maioria dos países civilizados conseguiu o mínimo de coesão nacional para definir quais seriam as armas usadas para combater a pandemia. Pandemia que é uma crise de saúde, é também uma crise econômica para todos os países que estão sendo afetados. Mas aqui, a polarização política conseguiu contaminar um debate que deveria ser eminentemente técnico. O que nós temos no Brasil é uma divergência profunda na qual o presidente da República tem uma posição a favor do chamado isolamento vertical e o ministro da Saúde tem uma posição a favor do isolamento horizontal, como a maior parte dos governos no mundo todo. O presidente da República, no entanto, prefere defender sua posição em público, fritar a credibilidade do ministro, a tomar a atitude que se espera do presidente, que seria demitir o ministro e assumir o comando, assumindo também as consequências e responsabilidades. O Brasil vive, então, o pior dos mundos. O mundo da desinformação, da incerteza, da instabilidade. Nós estamos divididos. O presidente não foi capaz de criar a unidade nacional no momento de guerra. E eu, como leciono história há muito tempo, sei muito bem
que a maioria dos países derrotados nos grandes confrontos são aqueles países que não conseguem se unificar internamente. Para que o presidente unificasse o país, primeiro ele teria que estar disposto a assumir as responsabilidades por suas opiniões, por suas convicções. Se ele não concorda com o ministro, ele precisa afastar o ministro, apresentar uma estratégia de isolamento vertical e aplicar essa estratégia. E depois ele precisa responder pelos resultados dessa estratégia. Mas no Brasil nós temos vivido um governo de meninos, um governo de adolescentes mimados, que não querem assumir a integridade das suas responsabilidades e preferem a confusão das redes sociais para disseminar a desinformação e o caos. O Brasil vive uma grave crise sanitária. Por isso, precisamos do apoio e da solidariedade de todos os brasileiros neste momento de dor. A Câmara Federal tem cumprido seu papel ao aprovar medidas essenciais no combate ao Covid-19. Primeira medida importante, a aprovação do estado de calamidade pública, que permite ao governo federal colocar mais recursos públicos na área da saúde, sem ter a obrigação de cumprir as metas fiscais. Uma medida fundamental foi a aprovação da renda básica emergencial, o que vai atender os mais pobres, os mais vulneráveis, que neste momento de isolamento social estão passando fome e precisam do nosso apoio. Aprovamos também um auxílio financeiro aos estados e municípios, que são os entes federados mais importantes para desenvolver as ações de enfrentamento a esta pandemia de coronavírus que cresce em nosso país. Mas ainda precisamos aprovar outra medida muito importante que nós temos cobrado do presidente da Casa e do presidente da República, que é o apoio do Estado para salvar as empresas e os empregos. É preciso que, a exemplo de outros países, o Brasil aprove uma medida para liberar, no mínimo, 300 bilhões para pagar os salários dos trabalhadores das empresas que suspenderam as atividades por causa da quarentena. É assim que nós vamos enfrentar juntos este momento difícil para o nosso país, salvando vidas, salvando as pessoas e preservando os empregos. Vamos seguir firmes e, neste momento, mais do que nunca, cobrar para que venha logo o socorro para salvar as vidas e preservar os empregos. Senhor presidente, colegas deputados e população brasileira que nos acompanha nesse momento. A agricultura é um dos setores que não pararam durante a pandemia. E além de sofrer os efeitos do novo coronavírus, no meu estado, Santa Catarina e também no Rio Grande do Sul, nós ainda sofremos com a estiagem, que prejudicou muito a nossa produção. E eu gostaria de aproveitar para parabenizar o governo federal, que por meio do Ministério da Agricultura aprovou um pacote de ajuda econômica para socorrer os agricultores que foram afetados também pela seca. Dentre as medidas emergenciais, nós temos a prorrogação das dívidas de custeio e de investimento, que agora poderão ser renegociadas. Assim, o nosso agricultor, o nosso produtor fica mais tranquilo e tem melhores condições de fazer o pagamento. As cooperativas também poderão fazer financiamentos para estocagem e comercialização da produção. As linhas de crédito aprovadas no pacote para os agricultores do Pronaf e do Pronamp também serão de grande auxílio. Todas essas medidas vão ajudar e muito o pequeno e o médio produtor, seja de grãos, de leite, frutas, verduras ou mesmo os criadores de animais. Uma alternativa encontrada pelo governo federal neste momento de calamidade. Nós precisamos apoiar e cuidar de quem alimenta o Brasil. Sem agricultura não há alimentos. Estas são medidas emergenciais. Espero que possamos encontrar outros meios de auxiliar o setor a longo prazo. Muito obrigado, senhor presidente.
Senhor presidente, deputado Rodrigo Maia, senhores e senhoras líderes dos partidos e demais colegas da Câmara Federal. Acho que o parlamento brasileiro está cumprindo o seu papel de encontrar soluções diante desta crise do coronavírus. Soluções para dar liberdade ao governo para aplicar os recursos que forem necessários, aprovando leis e programas e políticas públicas para atender tanto a saúde como também a nossa economia. Então eu sou um dos entusiastas do que nós estamos fazendo no parlamento. Mas eu tenho chamado a atenção de que o segmento da agricultura familiar precisa ser melhor contemplado tanto no acesso do programa Renda Mínima, mas também como as políticas na sua área de produção. E nós temos projetos tramitando, e eu queria então fazer um chamamento para que a gente colocasse na ordem de prioridade, como colocamos outros projetos importantes, para serem aprovados de forma célere os projetos que tratam da agricultura familiar, dos povos da floresta, dos extrativistas. Então, esse é o apelo que nós estamos fazendo. Nós precisamos dar segurança alimentar, segurança de saúde, para que essas populações continuem praticando o isolamento e assim se protegendo e protegendo as pessoas do seu convívio. Então esse é o apelo que nós, na Comissão de Deputado Federal, estamos fazendo nesse momento. Vamos colocar em pauta os projetos que atendam esse público.